Obrigada pela palavra, presidenta. Queria trazer aqui uma reflexão sobre os tempos sombrios que a gente vive no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, né? Foram, no músico Evaldo, 80 tiros. 80 tiros não é um incidente, tampouco não deixa de ser uma morte, como declarou o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o Exército não matou ninguém. Presidente, o Exército não só matou, ele executou. 80 tiros não são engano, não são tiros de advertência. A gente, às vezes, aqui, sabe, presidenta Tia Ju, a gente vota por engano. Como foi o caso do projeto do Degase, onde os degasianos estavam aqui entendendo que era um projeto sobre porte de armas dos agentes de segurança. Os nobres deputados vieram aqui votar entendendo que votariam um projeto como esse. Uma emenda substitutiva do parecer da CCJ colocou o posse de arma para deputados. E até então diversos deputados aqui achavam que estavam votando o porte de arma para os deputados. Foi um engano, né? Um engano porque, além do posse de armas, o que estava sendo votado é o fórum privilegiado para deputados estaduais. E não só a questão do fórum privilegiado, como a própria questão do posse de armas é inconstitucional na forma e no mérito, porque quem determina a posse de armas é a União e não o Estado. Mas, por engano, é possível acreditar que os deputados acreditavam que estavam votando numa proposta e acabaram votando em uma outra proposição que ficou confusa ali um substitutivo de plenário. Mas 80 tiros não são engano. 80 tiros não podem ser considerados engano. Muito pelo contrário, as nossas escolhas aqui, elas eventualmente podem ser equivocadas, mas 80 tiros jamais. Porque esses 80 tiros são parte de uma política, de uma concepção de diversos políticos atualmente, de que a morte está institucionalizada no nosso país, de que é razoável matar as pessoas e que, a priori, o policial já está isento de qualquer investigação do mérito. Para a gente ter uma ideia, nos dias de hoje saiu a absolvição de policiais militares, no caso da morte de uma criança de 2 anos. O jovem Michael, de 2 anos, brincava na porta de sua casa e foi alvejado pela polícia militar em uma operação na sua favela, em Acari, há 23 anos atrás. Como policiais podem alegar legítima defesa na morte de uma criança de 2 anos? Eu pergunto a todos e todas, qual é o risco que uma criança de 2 anos oferece a um policial armado? Ou seja, o que estava ali colocado como auto de resistência, que é a tal da legítima defesa para os profissionais de segurança pública ali em atuação, está sendo utilizado à revelia. Não é possível que a justiça olhe e veja uma criança de 2 anos com a possibilidade de um auto de resistência. E não bastasse tudo isso para trás, né? São 23 anos da morte do jovem Michael, mas é também uma política recorrente recente. O pacote anticrime do ministro Sérgio Moro pretende exatamente aprofundar uma lógica de auto de resistência. E auto de resistência para quem, né? Em que momento que um policial pode usar o auto de resistência? Afinal, não tem tiroteio na Vieira Solto, não tem operação policial lá. Operação policial é nas favelas, onde mora a maioria do povo preto, do povo pobre, do povo imigrante nordestino. E para essas pessoas, está ali colocado sob júdice de que o auto de resistência justifica tudo. E, por óbvio, de maneira nenhuma, a responsabilidade é única e exclusivamente do policial ao apertar o gatilho. A gente acha no nosso mandato que é sim uma responsabilidade de todo o Estado brasileiro, que não é aquele profissional colocado ali também em risco que decide sozinho. Mas para isso é inadmissível que políticas como a do governador Witzel de extinguir a Secretaria de Segurança Pública tome corpo, porque ao extinguir a Secretaria de Segurança Pública, você coloca a critério dos coronéis de batalhões lidar com questões estruturais que para ele, ali, enquanto o cargo que ele ocupa, não é para isso. Ou seja, a vida das pessoas começa a ser quantificada, porque um coronel de batalhão ele tem ali as suas médias em relação à redução de criminalidade para apresentar. Então, se ali no espaço fim é colocado toda a responsabilidade de lidar
com a questão da criminalidade. Então, por óbvio que a gente vai seguir errando, por óbvio que a gente vai seguir uma política que segue executando Evaldos, Maicons, Cauês e diversos outros jovens e moradores de periferias e favelas que não têm o seu direito à inocência garantido. A tal da Constituição que garante que você é inocente até que se prove o contrário, não vale para favelado. O favelado, para sair da sua favela e ir trabalhar, ele precisa, antes de mais nada, provar a sua inocência. Eu nasci e cresci numa favela no Rio de Janeiro. Meu irmão mais velho diversas vezes sofreu com abordagens policiais, onde jogaram o material da escola dele todo no chão, porque é isso, ele como um jovem negro, ele não é inocente. Ele é o jovem negro que precisa provar que é inocente. Então não basta estar com o uniforme da escola, não basta estar com a mochila, com todos os seus materiais e somente os seus materiais escolares. É preciso revirar essa mochila, é preciso jogar os materiais no chão, é preciso humilhar e ridicularizar uma criança negra sistematicamente para que ela cresça com ódio, com revolta do sistema. E aí qual é a opção para essa criança? Qual é a opção de vida que a gente está dando para essa juventude favelada? Porque são inúmeros casos, a gente só vai somando. O que são os casos também dos snipers e Manguinhos? Foi morto 2 moradores de Manguinhos, trabalhadores, essa semana, e um encontra-se em estado grave no hospital. Foi o Rômulo, de 37 anos, que era porteiro da Fiocruz. Rômulo não era traficante, Rômulo não era vagabundo, como diversos deputados aqui gostam de utilizar o termo. Rômulo era trabalhador de 37 anos. Assim também como era Carlos Eduardo, que foi morto 4 dias antes. O Carlos Eduardo, ele trabalhava numa empresa de reciclagem e foi morto pelos snipers que estão sendo utilizados irregularmente pelo governador Whitson, não é, a deputada Renata Souza? Exatamente. Agradeço a deputada Dani por conceder a parte aqui para mim, porque eu acho que é essencial que a gente faça discussão sobre a utilização de snipers. Não é à toa, senhora deputada, que nós fizemos uma representação no Ministério Público para que possa investigar em quais ações foram utilizadas os snipers, quantas pessoas foram mortas por esses snipers e quais são os protocolos mínimos para a utilização desse tipo de ação. Afinal de contas, a gente tem previsto a utilização de snipers exatamente no momento de alta complexidade, de crise, e não naturalizada da maneira que foi, como foi, inclusive, em Manguinhos, que aí assassinou o pedreiro, que é trabalhador também da Fiocruz. Então a gente fica... O pedreiro, ele está só ferido. Exatamente, que era o do tio. Exatamente. Sim, os outros 2 assassinados foram o Rômulo, porteiro da Fiocruz, e o Carlos, que era trabalhador de uma empresa de reciclagem. Muito obrigada pela correção, Dani. É importante a gente trazer esses elementos, porque a gente tem a generalização do atira primeiro e avisa e pergunta depois, né? Isso é legitimação da barbárie, isso é legitimação da lógica de um enfrentamento absurdo. É por isso que a gente vê 80 tiros num carro de uma família às 2h30 da tarde de um domingo ensolarado. Isso é porque essas forças estão sendo legitimadas. E, nesse sentido, a gente também pediu para que essa investigação seja feita pelo Ministério Público Federal, porque a gente tem um problema concreto, deputada Dani, que é o seguinte: é a investigação feita pelo Ministério Público Militar e também sendo julgado pela Justiça Militar. Ora, trata-se de um crime comum, onde um homicídio ocorreu, o Evaldo está morto, sua família perdeu aí um pai de família, com certeza. A gente também tem um catador de sucata em estado gravíssimo no hospital. O sogro do Evaldo também está baleado, ou seja, essa lógica do atira, mira na cabecinha e atira, tanto referendado pelo governador Witzel como pelo presidente da República, que também fala atire. Inclusive, Dani, desculpa estar aqui tomando o seu tempo, mas eu não poderia deixar de falar.
O senhor presidente Bolsonaro utilizou-se para dizer que o Exército não tem culpa. Ora, se o Exército não tem culpa, quem foi quem apertou o gatilho? Eu preciso saber se essa investigação vai ter de fato uma isenção. Afinal de contas, não é o Exército que possui expertise para esse tipo de ação e também não tem um know-how para esse tipo de investigação. Então, me preocupa bastante o quanto que esse Exército pode estar aí com um problema, inclusive de autodefesa, tentando aí categorizar esse crime. E, não obstante do que aconteceu dentro dessa Casa Legislativa, deputada Dani, a gente teve aqui aprovado na semana passada e hoje um tema aqui que voltou a ocorrer, o porte de armas, né, de gás, e foi incluído também os deputados estaduais, auditores fiscais, tanto do município quanto do estado, e também a Polícia Legislativa. Minha preocupação deputada Dani, a gente... só a preocupação com o horário, certo, porque para concluir, a gente está num momento de não só inconstitucionalidade, porque isso não é matéria do Estado, isso é matéria da Câmara Federal. Muito obrigada pela parte, deputada Dani. Desculpa. Para concluir, deputada Renata, por conta do tempo regimental, 18h30. Então, assim, não bastasse o resultado imediato dessas mortes, decorrência do aumento da violência policial e do aumento da militarização da nossa vida, os dados comprovam, né? No caso da Baixada Fluminense, por exemplo, né, só nesse ano, o aumento por intervenções de policiais em territórios, o aumento de mortes, foi de 47,5%. Então, são essas mortes diretas, mas são também mortes indiretas, porque onde o poder público não pode atuar, em áreas de controle da milícia, como é a região da Muzema, notoriamente conhecida, que é o controle da milícia ali naquela área, que inclusive cresce e constrói os prédios de maneira irregular, contra a legislação ambiental. Esses prédios, a Defesa Civil já havia condenado, a Justiça já havia condenado, e qual é a questão? Não deixa passar porque a milícia ali controla, a Defesa Civil não tem jurisdição naquela área. Já são 16 mortos num prédio que já havia sido condenado pela Prefeitura. Concluir, e aí, para encerrar mesmo, os governos de Witzel e de Bolsonaro não têm legitimidade para seguir com esse processo de militarização. Em pesquisa recente do Datafolha, 64% dos brasileiros dizem que o porte de arma deve ser proibido. 72% acredita que a sociedade não fica mais segura com pessoas armadas. 81% acredita que a polícia não pode ter liberdade para atirar em suspeitos. Ou seja, a maioria dos brasileiros são contra o porte de arma, são contra a militarização da vida e são em favor da juventude e da vida da juventude da periferia que quer viver. É inadmissível que, com 100 dias de desgoverno Bolsonaro e Witzel, a gente siga essa militarização excessiva. Muito obrigada pela palavra, senhora presidenta, e segue o baile.